Momento do Discipulado. Quero falar um pouco sobre a casa de profetas em Ramá. Ali se discipulavam pessoas ensinando a serem profetas. A gente não tem muitos detalhes sobre como funcionava tudo ali naquela casa, mas entendemos que o currículo era um pouco livre. Não eram ensinamentos assim muito formais, aulas como nós conhecemos. Além do mais, os discípulos não estavam todos no mesmo nível, digamos assim. Era uma mistura de classes, todas as séries estavam juntas ali. Todos tinham momentos de comunhão com Deus individualmente e coletivamente. E as profecias eram divulgadas. Não havia profecia, pelo menos do que eu entendo, profecia secreta. Todas as profecias eram públicas e uns aprendiam com os outros. Em algum momento, nós encontramos alguns lances interessantes. Quando Elias recebeu a palavra de Deus de que ele seria arrebatado, ele não contou em detalhes para o Eliseu, mas Deus já tinha revelado ao Eliseu. Quando eles chegaram na casa de profetas, os discípulos de profetas também já tinham recebido aquela revelação. Na outra casa de profetas, também os discípulos lá já tinham recebido aquela revelação. Então, era uma revelação muito interessante que Deus dava a todos que eram profetas. Deus quer revelar muito dele para nós. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. O livro de Apocalipse se chama Revelação. Deus tem prazer em se revelar, desfazer mistérios. Quando você ouve muito de mistério, isso está mais ao contrário do que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer para nós é revelar mistérios. Para começar, na conversão, se não houver uma revelação de Deus, a pessoa não se converte. Ela precisa ter uma revelação de Deus, de quem é Deus. E a revelação é algo importante, é o conteúdo da profecia. Profecia não é pregação. Existem pessoas que dizem que profecia é pregação. Não tem nada a ver. Revelação é algo que não é sabido pela pessoa. A pregação é um ensino daquilo que se preparou, que se sabe, que se quer ensinar o povo. Não tem nada a ver com revelação. A profecia é uma revelação. E aquelas casas de profetas, porque inicialmente era uma só em Ramá, mas depois se abriram filiais e nós encontramos o profeta Elias, profeta Eliseu lidando com discípulos de profetas. No caso do Eliseu, havia até alunos novos, pelo que eles tiveram que ampliar a casa para caber aqueles. Não temos muitos mais detalhes sobre como eles admitiam os alunos e quanto tempo durava, ou se eles ficavam ali de vez. Esses detalhes nós não temos. Será que todos eram solteiros? Não havia nenhum casado ali? Também não temos. O fato é que quem começou isto foi o profeta Samuel, que morava em Ramá, também chamado lá de Ramataim, Zofim, mas é abreviado como Ramá, é a cidade onde morava o profeta Samuel. E ele estabeleceu ali, então, a escola de profetas. Isso é a base do discipulado, uma escola onde o líder ensina os outros. E não é um currículo de matérias e vários professores. O apóstolo Paulo, quando em Éfeso foi escorraçado da sinagoga, sempre ele começava pela sinagoga, ele alugou ali ao lado, próximo, um salão chamado a Escola de Tirano.
Também não temos detalhes de como funcionava antes essa escola de tiranos. Se Paulo alugou em tempo integral ou só por alguns dias na semana, também nós não temos esses detalhes. O fato é que ali Paulo se sentia totalmente livre, aparentemente ele até morava ali e passava o dia à disposição dos discípulos, discipulando. Foi assim que ele discipulou pessoas em vários estágios da vida espiritual, um curso de seminário completo, e seus discípulos dali saíram para evangelizar toda a Ásia Menor. Mas eu quero focalizar agora em 1 Samuel, no capítulo 19, a situação de Davi. Davi era uma pessoa carente de ensino, de autoridade. Ele tinha prazer em se submeter, ele reconhecia a autoridade de Saul, ele reconhecia a autoridade de Samuel na vida espiritual, ele era muito ligado ao profeta Samuel e também ele reconhecia a autoridade dos sacerdotes, e ele era ligado também a vários sacerdotes. Davi queria ser um servo de Deus obediente, submisso a todas as autoridades. O Saul o estranhou e passou a persegui-lo. Ele já tinha se casado com a Mical, filha de Saul. Nem foi por escolha dele. A Mical o admirou, a Mical se interessou, pediu ao pai dela para se casar com Davi. E foi como que imposta. Mas Davi valorizou, Davi amou a Mical, ele deu atenção e a Mical se sentiu muito feliz com Davi. Tanto é que no momento crucial, quando ela teve que escolher a fidelidade ao pai ou a Davi, ao esposo, ela preferiu Davi. Ela reconhecia. Isso para nós é muito importante. Quando nós temos amor de Deus verdadeiro, os irmãos se apegam a nós, irmãos sinceros, verdadeiros, se apegam a nós. E isso é um reconhecimento da autoridade de Deus em nós. Mas quando nós temos esse reconhecimento de Deus, nós amamos o discípulo. E foi o que Davi fez com a Mical. A Mical salvou Davi. Depois ela vacilou. Reconheçamos que não é fácil uma vida na corte. O ambiente é corrompido, como a política é corrompida. É um ambiente difícil. Andar entre ricos, entre políticos, é um ambiente difícil. Mas a vida está cheia de situações assim. A Mical estava num terreno minado, a família do seu pai, Saul, a corte. O ambiente ficou difícil para ela. Quando Davi teve que fugir, ela ajudou Davi a fugir, mas depois ela teve que se livrar. E então ela deu talvez aí uns passos difíceis. Por fim, ela foi empurrada para outro marido. O Davi foi tido como fugitivo mesmo, como alguém que não voltaria, e a Mical foi empurrada para outro marido, mas ela tinha algum mérito, algum valor, porque o outro marido ficou apaixonado por ela. Mais tarde, Davi quis a Mical. Eu acho que o Davi nunca deveria querer a Mical de volta, mas ele fez isso politicamente para mostrar à tribo de Benjamim que mesmo depois da morte de Saul, ele amava a família de Saul e tinha reconhecimento, principalmente por causa do Jonatas, que era como que um discípulo de Davi também. Mas aí o Saul perseguiu e descobriu Davi. O Davi ficou sem ter para onde ir, foi para a casa de profetas em Ramá. Quando chegou lá, foi recebido pelo profeta Samuel. Contou tudo para ele. Isso é uma característica de quem é de Deus, coração aberto. A gente conta tudo. A gente tem uma vida como uma carta aberta. A gente não fica escondendo nada, não fica tramando nada com esperteza nenhuma. Nossa vida é limpa, é aberta, é transparente. Davi contou tudo para o Samuel. E o Samuel ficou sem saber
o que fazer e diz: fica aqui, Davi, fica comigo aqui. Quando foi denunciado que Davi estava na casa de profetas em Ramá, o Saul mandou um grupo de soldados e Deus livrou os seus servos, Samuel e Davi, porque tocou o coração dos soldados, digamos assim, uns 50 soldados. O poder de Deus desceu sobre aqueles soldados, o Espírito de Deus os tomou e eles profetizaram. E ficaram maravilhados. Como? Cheios do Espírito, nós vamos prender a Davi. E voltaram. Um segundo grupo também, aí no terceiro o próprio Saul foi entre eles. Eu quero ver quem é que vai me enganar. Eu vou pegar esse Davi, nem que seja de qualquer jeito, mas eu vou pegar esse Davi. E foi ele acompanhando outro grupo de soldados. E na terceira vez, aí foi ele. O Espírito de Deus desceu sobre ele, não só os soldados, mas o próprio Saul profetizou também. E foi um poder tão grande de Deus que ele foi tomado, ele virou uma noite, um dia ali, profetizando. Foi algo assim tremendo. Ele ficou profetizando direto. O Saul ficou deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Olha que coisa tremenda. A casa de profetas tinha poder de Deus. Os discípulos de profetas aprendiam a estar na presença de Deus. Isso é para nós um referencial. É assim que Deus deseja a sua igreja, uma cidade de refúgio, uma casa de profetas, um ambiente espiritual onde o poder de Deus esteja conosco. Mas não é assim a maioria das igrejas. A maioria das igrejas constrói templos, querem encher de gente vazia. E é o que acontece nas igrejas. O poder de Deus é tão fraco que bandidos entram e assaltam a igreja. Uma situação tão difícil essa, tão triste. A igreja é tão vazia do poder de Deus e pessoas entram em pecado e enganam os irmãos, políticos corrompem os irmãos, bandidos entram e apavoram os irmãos. É muito triste isto, ver que igrejas não têm poder de Deus. A pessoa entra vazia e sai vazia, apenas com a sensação de que assistiu um show gostoso, apresentação de músicas, uma pregação assim muito emotiva, muito preparada, teatral, mas nada de poder de Deus. Isso é o retrato de muitas das igrejas. Mas o que o Senhor quer é que estejamos ali sinceramente buscando a presença de Deus, ensinando os irmãos, e os irmãos vão ficando contagiados por aquela presença gostosa. Não tem pressa de ir embora da reunião, pelo contrário, eles querem ficar e ficar e ficar ali, não vão embora. É a presença de Deus que enche o ambiente. A casa de Deus é para ser assim, uma casa de profetas, onde todos aprendem a buscar a Deus, ter revelações de Deus, a sentir a presença de Deus, aquele gozo, um louvor verdadeiro, um amor sincero. A casa de Deus é para ser assim, a igreja é para ser assim, uma casa de profetas. E Davi amou aquilo ali, mas pena que o Saul chegou e ele teve que partir para outra etapa daquele curso. Davi estava num curso de preparação para a liderança e a casa de profetas foi uma etapa, mas quando o Saul chegou, Davi saiu e foi para outras situações onde Deus tinha mais lições para ele aprender. Minha irmã, não reclame da vida, não reclame de Deus, mas aproveite a oportunidade ou as oportunidades que Deus está te dando agora. Reconheça o que Deus está querendo trabalhar em você agora, mas reconheça que você nunca vai estar sozinha. Deus vai colocar alguém para ser referência na sua vida espiritual. No caso, naquela etapa, Davi teve Samuel. Feliz do Davi. Em várias etapas da vida
vida dele, Davi teve pessoas que foram importantes para ele. Queira ter um coração de discípulo. Você, minha irmã, queira ser uma discípula, reconheça as pessoas a quem Deus deu autoridade, se ligue a essas pessoas e queira ser como pessoas assim que espelhem Jesus, que transmitam Jesus para você aprender e se desenvolver para ser assim também. Mas você tem que começar isso no seu coração. Senhor, eu quero ser uma discípula. Você, meu irmão, eu quero ser um discípulo. Reconheça, Deus vai colocar pessoas assim no seu caminho.